Posso até sofrer, mas o amanhã virá e me oferecerá recompensada. Olá, meus amigos, você que vai visualizar essa live, quero externar a Deus a minha alegria de participar com você. Eu bem sei que os dias são maus e Deus tem nos presenteado com esse dia terminado e a noite chegado, com saúde, para a glória do Senhor. Eu acredito que muitos ainda estão nos cultos, outros ainda não chegaram do trabalho, mas o meu intuito aqui é falar para um público que possivelmente vai visualizar e talvez assistir amanhã ou depois, não sei. Mas o importante é deixar a palavra, deixar a mensagem central da parte de Deus. Então você que vai entrando, que vai entrar, que sentir desejo de curtir, ou quem sabe de compartilhar essa mensagem, fique à vontade. Afinal, você sabe exatamente o que deve fazer. Meus queridos irmãos, hoje em dias de pandemia, dias de trevas, dias esse em que o povo de Deus está enfrentando duras perseguições, é bem verdade que num tempo como esse visualizamos e vemos a apostasia de alguns, a descrença de outros, a tristeza de outros que perderam seus entes queridos. É bem verdade que a perseguição está nas portas. Nós observamos que o cenário tem cada dia mudado. Os homens do poder estão tentando colocar sempre um cadeado na casa do Senhor. Outros já não têm muita força de prosseguir, de caminhar, de andar. E daí então vem a pandemia essa que tem tirado a paz de mulheres e homens de Deus. Com cada dia que se passa, o número cresce de mortes, de dor. Mas como eu coloquei no título aí, quem está em Cristo precisa ter paz, porque Ele é a nossa paz. Meus queridos irmãos, essa pandemia nos mostra exatamente, nos mostrou e continua nos mostrando quem está em Cristo, quem caminha com Cristo, quem anda com Ele. É bem verdade que o número de pessoas que cada dia que se passa demonstra que nunca conheceu Cristo. É bem verdade que o número tem crescido de pessoas que nunca encontrou Cristo, por conta que está amedrontado, está apavorado dentro de casa. Mas quem está em Cristo tem paz. Quem está em Cristo sabe que Ele nunca exatamente abandonou os seus. Ele sabe, quem está em Cristo sabe, que Deus nunca perdeu o rumo da história. Nós precisamos compreender que tudo que tem vindo, tudo que está acontecendo, a Bíblia Sagrada já demonstra, já demonstrou e continua demonstrando o controle soberano de Deus. Eu vou fazer uma breve exposição do livro do Apocalipse, de especial capítulo de número 1.
acompanhe comigo uma coisa importante que o livro diz. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O texto já mostra poderosamente uma das coisas mais preciosas que a igreja deve ter. É que o livro do Apocalipse sempre mostrou e demonstrou o que deveria acontecer e o que está acontecendo. Mas é interessante notificar que o texto diz que essa revelação é de Jesus Cristo, já dando ao mesmo o direito exato de ser o sustentáculo do livro, da continuação do projeto salvífico que o mesmo morreu na cruz do Calvário. Esse livro, como eu já disse em algumas postagens, ele é a carta magna, a carta em que garante exatamente a mim e a você a certeza absoluta que se morremos hoje, que se estamos com Cristo hoje, que se estamos sendo perseguidos hoje, Cristo está no controle de todas as coisas. Mas o que eu acho mais lindo é que o verso 2 diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. É importante entender que esse livro mostra um Jesus glorificado. Quem lê o Evangelho de João percebe que João escreve mostrando um Jesus que veio morrer e salvar a humanidade. João escreve o seu evangelho mostrando um Jesus que sofreu, que pagou o preço pelo um povo, o lavou. Mas já esse profundo livro, escrito também por esse autor chamado João, já não mostra esse Jesus desfigurado, mas mostra um Jesus glorificado, um Jesus exaltado. O problema é que as pessoas temem conhecer esse Jesus. Quem conhece esse Jesus, meu irmão, minha irmã, não se preocupa com a morte, porque sabe que se morremos em Cristo, morremos para Cristo. Sabemos que Cristo exatamente, mesmo você sofrendo, sofremos por causa de Cristo. É importante entender que Jesus sempre alertou os salvos, os santos, que se fizeram isso com ele, se perseguiram ele, se maltrataram ele, por que não a igreja? Só que não se ensina mais isso nas igrejas. As igrejas estão se preocupando em viver uma vida bastarda aqui. Cristo nunca demonstrou isso. Cristo nunca disse isso. Cristo disse que no mundo tereis aflição. Cristo disse que no mundo teremos perseguição. Cristo disse que no mundo os imperadores iriam se levantar contra a igreja. Só que ele disse: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A coisa mais linda, irmãos, para mim e para você, é que Cristo venceu o mundo. É importante entender que esse texto mostra isso. Aí o evangelista João nos alerta aqui, dizendo: bem-aventurado aquele que lê. Quantas Bíblias, irmãos, tem aí e as pessoas não leem mais? Se preocupam em ler ela. Só que João diz que feliz é o homem que lê. Lê quem? Esse livro aqui. Esse livro, Apocalipse, não deveria estar escondido na sua Bíblia, escondido na sua igreja. As pessoas não ensinam essa palavra, não ensinam esse livro. Mas João disse que bem-aventurado aquele que lê. Quem lê o Apocalipse, meus irmãos, entende o que está acontecendo. Quem lê o Apocalipse não se preocupa exatamente com como anda o mundo. Quem lê o Apocalipse não se preocupa com quem está no poder, ou quem deve estar no poder, ou por que está no poder, porque quem controla é Cristo. Nada saiu exatamente do controle. O problema é que as pessoas estão apavoradas porque deixaram de ler esse livro. Bem-aventurado é você que lê. Aí o texto diz aqui, ó:
e os que ouvem a palavra desta profecia. Se eu tivesse aqui entregando revelações, coisa que a gente percebe aí, emocionais, estava cheio aqui. Só que você é bem-aventurado porque lê e bem-aventurado porque ouve. Quem dá crédito a esse tipo de mensagem é bem-aventurado. Por que Zé Paulo é bem-aventurado? Porque o texto diz aqui, ó, e guarda os que nela está escrito. Quem ouve essa mensagem, quem crê nessa palavra, quem entende esse livro apocalíptico, quem espera o Salvador é bem-aventurado. As pessoas estão desesperadas, mas se esquece que Cristo disse a Pilatos, ei, o meu reino não é aqui não. Se esquece que na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, ele fez questão de dizer, Pai, eu não peço que eu tire do mundo, mas que livre do mal. Pai, eu peço que para onde eu vou, eles estejam também. Irmão, Cristo não prometeu nada para ninguém aqui. Esqueça essa balela que muitos pastores dizem, meus irmãos. Cristo Jesus não prometeu nada bom aqui. E se morrermos nele estaremos. Essa é a promessa. A promessa mais profunda é essa. Eu quero dizer uma coisa importante para os irmãos. É que a tendência não é melhorar, é piorar. Quero notificar outra coisa para vocês, isso não é uma palavra negativa não. É porque está se cumprindo a palavra. A palavra de Cristo está se cumprindo. Agora, o meu dever é bem-aventurado o que lê. Os que ouvem e os que guardam, porque nele está escrito. Porque o tempo está próximo. Tudo está se organizando para o levantar de um antimachia, ou seja, um anticristo aí. O cenário está propício, as pessoas procuram o quê? Milagres. As pessoas vão para a igreja atrás de quê? De bênçãos espirituais. Aliás, de bênçãos materiais. Só que o texto diz, bem-aventurado aquele que lê. Meu irmão, quem lê não se ilude não. Quem lê não crê em qualquer coisa não. Quem lê esse livro aqui não é engoldado, não é enganado por falsos profetas não. Quem lê esse livro aqui fica informado. Quem lê esse livro aqui compreende que Jesus está às portas. Quem lê esse livro aqui não se preocupa com o cenário mundial. Quem lê esse livro aqui não é uma Maria vai com as outras não, meu irmão. Quem lê esse livro aqui. O problema é que as pessoas perderam o hábito. O problema é que as pessoas não leem. O problema é que as pessoas creem em tudo que se escuta aí. Há pouco tempo levantou um profeta dizendo que em março aí ninguém ia sair de casa porque já Deus disse que... Disse o quê, meu irmão? Disse o quê? Que as pessoas iam cair na rua aí. Meu querido, acabamos com esses pensamentos terríveis. Amém, meu irmão Marcos? Quero também dizer aos irmãos que amanhã, a partir das 2 horas, nós estaremos na rádio 87 FM, trazendo uma programação maravilhosa. O programa é A Voz de Deus. Então você é o nosso convidado. E as mensagens que vai sair lá é assim. Bíblia. Bem-aventurado que lê. Bem-aventurado exatamente é aquele que guarda. E bem-aventurado exatamente é aquele que cumpre. Por quê? Porque o tempo está próximo, meu irmão. Nós precisamos compreender que Cristo está voltando. Aí agora ele depois que se apresenta, depois que apresenta a sua carta, depois que louva aqueles que vão ouvir, o verso 4 diz aqui, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. O que eu acho mais lindo aqui
é que esse livro apocalíptico, ou a Revelação, ele foi escrito num tempo de perseguição, onde a igreja do Senhor, haja em vista que os 10 apóstolos já haviam partido, só que João ficou. João estava sendo perseguido, João estava sendo maltratado, João estava sendo preso, João estava sendo exatamente a igreja em si. O cenário aqui era perseguição, o cenário aqui era dor, o cenário aqui era angústia, o cenário aqui era pobreza, o cenário aqui era cruel, porque o imperador da época queria ser adorado como Deus, queria ser visto como Deus. Eles humanizavam Deus e faziam o mesmo de divino. O cenário aqui é esse, só que João escreve dizendo graça e paz da parte daquele que era, daquele que há de vir, daquele que é. Sabe o que João estava dizendo? Ei, menino, tenha paz, tenha tranquilidade. Eu estou no controle. Meus irmãos, a perseguição não vai destruir a igreja, não. Meus queridos, a perseguição não vai matar os salvos, não. Salvo é salvo. Nós precisamos entender que o vírus está aí, mas isso não é o fim, não. É não. Deus está no controle. Nós precisamos compreender que devemos exatamente enaltecer a Ele, porque chegamos até aqui. Muitos irmãos já foram. Se estavam bem com Cristo, se foram salvos, amém. Nós precisamos compreender que, olha o que eu te João, as 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco. Irmão, pare de dar palavras negativas a quem já está sofrendo. Pare de mostrar vídeos terríveis àqueles que estão já sem esperança. Paremos-nos de exatamente divulgar coisas que não contribuem para uma vida mais maravilhosa. É importante nós hoje parar e entender que Cristo está aqui. Tem a paz, tem a graça. E essa graça não vem só de um, não, é da Trindade. Se você não crê em Trindade, amém. Mas perceba que o texto diz aqui, ó, João, as 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco. Aí ele fala, da parte daquele que é Deus. Deus é, sempre foi, continua sendo. Aí ele diz aqui, ó, daquele que é, que era, a palavra era, continua sendo, o verbo se fez carne, Cristo Jesus. E o texto diz aqui, ó, e o que há de vir, ele vem, poderosamente ele vem, os céus vão se romper, ele vem. Não tem vírus, não tem perseguição, não tem Supremo Tribunal, não tem Câmara dos Deputados, não tem prefeito que segure. Jesus Cristo vem. A igreja do Senhor, ela é lavada, ela é remida. Não existe decreto que possa segurar exatamente essa igreja. O problema da gente, irmãos, é porque perdemos exatamente a essência de glorificar a Deus nessa pandemia, nessa perseguição. As igrejas fecharam. E tem decretos aí que não querem abrir mais. Zé Paulo, isso vai melhorar? Meu irmão, a tendência é piorar. Mas é importante entender que se eu prego e digo que eu sou a igreja, que você é a igreja, que se tiver 2 reunidos, Cristo está presente, não precisamos de muita coisa não, meu irmão. Só precisamos abrir a boca. Ainda temos acesso à rede social, ainda temos acesso ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook.
Nós precisamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Ah, mas eu estou triste porque a igreja fechou. Liga teu Facebook, meu irmão. Divulga a vida de Cristo. Ah, mas não é a mesma coisa. Cristo é a mesma coisa, meu irmão. Ele é o Salvador. Ele é o profundo Deus. Ele é aquele que garante a salvação da tua casa, da tua família, da tua vizinhança. É importante entender, marca teus amigos, faz aquela live maravilhosa, participa com eles. Não é preciso a igreja estar aberta para você dizer o quanto ele é poderoso, não, meu irmão. Os pastores se acovardaram, mas você não vai se acovardar, não. Vai pregar que Jesus Cristo continua sendo Deus. É importante entender, marca, compartilha. A instituição que você participa, ela não sobe para o céu. Quem sobe é você. Há 4 paredes que você congrega, ela vai ficar aqui, ela é terra. O púlpito que você sempre usou, a tribuna, eu quero dizer a você, ele vai ficar. Só que as pessoas que estão morrendo sem Deus, isso é obrigação minha e sua dizer, tenha paz, meu irmão. Tenha a graça de Jesus. Receba paz. A paz que excede todo o entendimento. Essa é a essência da mensagem. Eu não me preocupo se tem 1 ou 2 visualizando essa mensagem, se não tem ninguém. O importante é que alguém vai ver, que alguém vai ouvir, que alguém vai exatamente entender que essa é a mensagem. Por que, Zé Paulo? Porque eu devo ter paz. Porque exatamente eu preciso ter paz. Porque é Ele quem garante essa paz. Ter paz, meu irmão, não significa dizer que está tudo bem, não. Tem pessoas que agora estão ricas, a geladeira está abastada, o bom emprego, os filhos estão bem estudados, mas não tem paz, não. E tem pessoas agora que a mesa está pouca, não tem muito valor, há muitas contas para pagar, o desemprego bateu, mas ele tem a verdadeira paz. Ele sabe que Cristo exatamente está no controle. Isso é gratificante. Note uma coisa importante que o escritor João, ao escrever, ele lembra a mim e a você. Ele lembra aos cidadãos que estavam na borracha, como diz aqui, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos pela palavra do Senhor, que estavam sendo caluniados. As igrejas dessa época aqui estavam fechadas. Se você ler esse livro, você vai ver que as portas para João se fecharam. João aqui é um representante. João aqui é eu e você. E perceba que ele lembra aqui uma coisa importante, ó. É que essa paz vem da parte de Jesus Cristo, verso 5, que é fiel, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. João define Jesus Cristo em 3 pontos importantes. Primeiro, ele diz que ele é a fiel testemunha. Testemunha de quê? Testemunha do amor de Deus. Testemunha daquele que o enviou. Por isso que João Batista diz que eu conheço as coisas desta vida. Já esse, no capítulo 3 do Evangelista, João Evangelista escreve o testemunho de João Batista no capítulo 3, dizendo, olha, ele é maior do que eu, porque eu só conheço as coisas daqui. Ele conhece as coisas de lá. Jesus não era um popstar que queria exatamente, digamos assim, status. Jesus não pregava só para uma multidão. Jesus pregava para uma mulher. Jesus pregava para um Zaqueu.
Jesus pregava para um leproso. Jesus não era um popstar. Agora, ele era a testemunha de Deus. Fiel. Que Deus o confiou o verdadeiro exatamente. O verdadeiro testemunho, uma boa notícia. Em mim tenho paz. Só se conhece Deus através dessa testemunha fiel. Jesus Cristo revelou Deus para o mundo. Jesus Cristo revelou exatamente os projetos de Deus para a humanidade. Meu irmão, ninguém é enganado não. Quem conhece Jesus sabe que Jesus Cristo é fiel em tudo que diz. Evangelho não é exatamente o que está dizendo aí não, meu irmão. Tudo está bem. Não, evangelho, ser crente, irmãos, é entender que tem uma cruz para carregar. Ser crente é ter exatamente porque essa expressão, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sua cruz, às vezes muita gente não compreende. Cruz, na época de Jesus, era sinal de morte. E o que Jesus estava dizendo, olha, não é de todo jeito não. Vocês precisam esquecer que são daqui. Vocês não são daqui não. Vocês precisam amar exatamente a Deus mais do que o dinheiro. Vocês precisam entender que essa casa que vocês têm não é de vocês não. A casa de vocês está lá em cima. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Não. Vocês precisam compreender e dizer, entender, que esse carro que vocês andam não é de vocês não. A carruagem de vocês está lá em cima. A vida de vocês está lá em cima. Vocês precisam entender que os homens vão se levantar mesmo de encontro a vocês para fechar a igreja de vocês, para matar vocês. Vão bater em vocês, vão chicotear vocês. Sabe por quê? Vocês não fazem parte dessa vida aqui não. Isso aqui não é de vocês não. Vocês são forasteiros e peregrinos. Aí, meu irmão, o evangelho que se prega hoje em igreja não é mostrando esses pontos não. Esses pontos são importantes. É o que ele está dizendo aqui. É importante você compreender esse ponto aqui, da parte de Jesus. Ele é fiel. Jesus não mentiu para ninguém não, meu irmão. Me prove na Bíblia que Jesus Cristo disse que vai dar riqueza a você. Onde é que está isso? É riqueza, ouro, grana. Tem isso não, meu irmão. Jesus Cristo diz assim, se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Se tu tem esse tipo de desejo, meu irmão, achando que é evangelho, é riqueza, sabe o que é que está acontecendo com os pastores multimilionários aí, meu irmão? Estão escondidos. Sabe por que estão escondidos, meus irmãos? Porque não quer dividir o que já tem com você. Você conhece algum pastor aí, meu irmão, ricão, que abriu a sua igreja aí, pelo menos uns milhões aí para alimentar o povo da igreja hoje que está passando fome? Você conhece algum aí? Me diga um. Me diga um aqui. Eu não vou exatamente entrar em méritos aqui por conta da ética. Mas esses grandões aí que sempre pregaram grana, dinheiro. Você conhece algum aí que está distribuindo sacolão? Você conhece algum aí que está perguntando se os seus membros que moram de aluguel vão pagar exatamente? Não, meu irmão. Amam o dinheiro. Gostam de grana. São lobos. São pessoas que enganaram você. São pessoas que vão enganar você. Meu irmão, quer dinheiro? Trabalhe, acorde 5 da manhã. Procure fazer alguma coisa. Evangelho? O evangelho verdadeiro? O evangelho verdadeiro reparte aquele que tem com aquele que não tem. O evangelho verdadeiro pergunta, procura ajudar realmente quem precisa. O evangelho verdadeiro dá de comer a quem tem fome. Esse é o evangelho verdadeiro. Agora, se você não procura esse tipo de evangelho e não ama esse evangelho, meu irmão, esse evangelho que você conhece aí de riqueza, de prosperidade, não é o bíblico não, meu irmão. Jesus morreu rico. Qual foi a riqueza que Paulo deixou?
Qual foi a riqueza que Pedro, Tiago e João deixaram, meu irmão? Você conhece na Bíblia o que esses homens deixaram? Quantas granas esses homens deixaram? Agora eu lhe pergunto aqui, quantas instituições multimilionárias você conhece? Isso é evangelho? Agora que na hora que o povo mais precisa, você conhece alguém que está perguntando? Pode comentar, pode compartilhar, pode marcar. Tem não, meu irmão, tem não. Mas o meu intuito aqui é mostrar a você é que Cristo Jesus, ele é fiel, a fiel testemunha, porque avisou a mim e a você. Ei, no mundo você vai ter aflição. Ei, a igreja vai ser perseguida. Ei, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ei, aquele que está em mim, eu estarei com ele. Ei, aquele exatamente que tem compromisso comigo, eu terei com ele. Foi isso que Jesus nos avisou, meu. E Jesus avisou mais ainda, que ai daquele exatamente que me negar, eu negarei também diante dos homens. Mesmo no evangelho não é difícil de se entender não, é difícil de engolir ele. É difícil exatamente de cumprir, agora difícil de entender não. É por isso que João diz, é a fiel testemunha. Depois João diz que ele é a fiel testemunha. É fiel porque é o único que não pecou. É o único que não errou. É o único capaz de ter trazido exatamente a revelação máxima de Deus. Ele é o único. Por isso que ele é a fiel testemunha. E ainda diz mais, o primogênito dentre os mortos. Sabe o que João está dizendo? É que ele ressuscitou, meu irmão. O nosso Cristo não é um Cristo de parede. Perdoe-me alguém que possa entrar aqui e vir. Não, o nosso Cristo não é aquele. O nosso Cristo não está na tumba. O Cristo que a igreja crê, a igreja que vai ser arrebatada, ele é o primogênito, o primeiro de muitos. Essa expressão primogênito significa primeiro de muitos. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Que para nós, meu irmão, se a pandemia te pegar e tu estiver com Cristo, tu vai ressuscitar. Você vai morar com Ele. Ele garantiu que a morte não dá mais a última palavra. A palavra final é a dele. E eis que venho sem demora. Meu irmão, quem prega o céu não tem medo da pandemia não, meu irmão. É importante entender, eu não estou dizendo aqui a você que se sai na rua aí sem lavar as mãos, sem máscara, desafiando. Não, não é isso. Não estou te falando isso. Eu estou te falando exatamente que o que há de vir virá e não tardará. Se Cristo não voltar, tenha certeza absoluta que se não for da pandemia, você parte de outra coisa. Ninguém aqui, como diz meu pai, é lajeiro não, meu irmão. Ninguém aqui vai viver eternamente aqui não. É importante entender que a morte só pode fazer uma única coisa para um salvo: entregá-lo a Cristo. Entregá-lo a Cristo. A morte exatamente só pode levar você até lá. Agora, é importante nós compreender isso. E não se enganar. Não achar exatamente que a morte é o fim. Não. A morte é um começo dos começos. A morte nada mais é de que a drobadiça dessa vida para a outra. As pessoas têm medo dessa expressão morte, mas quem está no controle da morte é Deus. É importante a gente compreender isso, e você só vai até exatamente aonde Deus permite. É notório esse ponto. É importante a gente ter em mente que Ele está no controle de todas as coisas.
Aquele que pensa no céu, Paulo pensava no céu. Por isso que ele disse, eu vou glorificar a Deus, tanto na minha morte como na minha vida. Mas o desejo dele é glorificar a Deus. Paulo chegou ao ponto de dizer, meu desejo é de ir com ele, mas por conta de vocês, eu preciso ficar. Meus irmãos, paremos-nos de visualizar a religião. Precisamos olhar para cima. Precisamos olhar para Cristo. Precisamos compreender que a morte, exatamente, não é o fim. Agora, se é de ficar aqui, fiquemos-nos confiantes em Cristo. Mas sabemos de uma coisa, é que em Cristo nós pode todas as coisas. É por isso que ele diz, fiel testemunha. Ele vai dizer fiel testemunha. O texto diz, o primogênito dos mortos. E ainda continua dizendo que ele é o príncipe dos reis da terra. Sabe o que João está dizendo? É que além dele ter a fidelidade de ser a testemunha fiel, de ser o primeiro que ressuscitou, ele é o príncipe dos reis da terra. Quem governa o mundo não é os governadores. Acaba que essa conversa é de achar que é Bolsonaro que governa o Brasil. Acaba que essa conversa exatamente de achar que é o Supremo Tribunal Federal que está no controle. Acaba que essa conversa, meu irmão, de achar que Donald Trump, ou até mesmo o Joe Biden agora, Joe Biden para alguns, é aquele que controla os Estados Unidos. Meu irmão, esses governadores governam, mas tem alguém que está por trás de tudo. E o seu nome é Cristo. Ele é o controlador de todas as coisas. Agora, os homens estão no poder. Mas há um decreto no céu controlando, alguém que tem os decretos do céu, que controla todas as coisas. De cima ele controla. É por isso que o texto diz que ele é o príncipe dos reis da terra. E talvez você possa fazer uma pergunta. E por que sofremos tanto? E por que essa pandemia não se acaba? Meus irmãos, a humanidade tem se afastado do Senhor. Então é importante entender que a única forma dos salvos se acordarem é através do chicote. Você quer ver quando um homem ou uma mulher procura Deus? Quando ele aperta ele na saúde, quando ele aperta na comida e quando ele aperta exatamente na visão financeira. É a forma de Deus exatamente, Deus e você se chegar para Ele. Quem ler a Bíblia Sagrada vai ver, de especial o livro dos Juízes, que o povo de Deus sempre vão estar em oscilação. Deus levantava um juiz, dava paz àquele povo, dava prosperidade àquele povo, ajudava aquele povo. Mas o que acontecia? É quando o povo estava bem estabilizado, estava bem de fartura, se esqueciam de Deus. Aqui para nós, meu irmão, você acha que o amor do mundo está em Deus? É por isso que João exatamente diz que o amor do mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A expressão amor do Pai significa dizer que uma praia, você ama ir numa praia, você gosta de ir numa churrascaria, você gosta de ir num shopping, você gosta de... Não, meu irmão, não é isso não. Cabe com isso, isso é religiosidade. A praia foi feita para o ser humano ir. O shopping foi feito para o ser humano ir. A pizzaria, a churrascaria foi feita para o homem ir. Quando a expressão diz o amor do mundo, é o sistema, é tudo aquilo que vai de encontro a Deus. É tudo aquilo que vai de encontro aos princípios bíblicos. Aborto,
casamentos que fora do homem e da mulher. Então, é esses princípios. Quando você aprova isso, você está indo de encontro a Deus. E eu pergunto a você, como anda o mundo hoje? Como anda o mundo? O mundo se esqueceu exatamente do Criador. Então, como o Criador pode fazer essa massa enxergá-lo? Exatamente permitindo essas pandemias, permitindo o que está aí no mundo, para que eu e você retorne, para que eu e você volte. Por que, Zé Paulo? Porque ele é o príncipe dos reis da terra. Agora, é importante entender que nem por isso você está afetado, você sofre, você padece, você também é atingido. Significa dizer que ele deixou de lhe amar. Note que o verso 6 diz aqui, aquele que nos ama. Por que João lembra esse fato? E note que a expressão aquele que nos ama, no verso 6, está no presente. Não é aquele que nos amou, não é aquele que vai nos amar, é aquele que nos ama. Esse texto foi escrito aproximadamente 2000 anos atrás, mas a expressão continua dizendo, aquele que nos ama. Mas amou ontem, ama hoje e amará amanhã. Porque essa expressão, aquele que nos ama, significa que o amor dele é um amor vencedor. Não é um amor limitado. Deus ama você não por aquilo que você fez para ele, ou vai fazer. É por aquilo que você é por aquilo que você é. Ele não ama você porque você tem qualidades. Ele ama você pelos defeitos. Por isso que aquele que nos ama. Meus irmãos, essa é a segurança. Esse amor. E o texto usa a expressão em dizer aqui, aquele que ama, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O que significa isso, meu irmão? Significa não é porque você levantou um dia a mão para o Senhor que ele te lavou, não, meu irmão. Essa expressão nos lavou, dar-nos a ideia, estando ainda em pecado, ele nos lavou. A atitude foi dele nos lavar. Além dele ter essa atitude, o sacrifício foi ele. Foi da parte dele. Por isso que a expressão que Paulo usa em Romanos 11 é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que Paulo está dizendo e o que João Evangelista diz aqui é exatamente aquilo que nos lavou, nos ama. Meus irmãos, isso é a segurança. Você não é salvo porque segue os passos de Cristo, porque ouve as palavras de Cristo. Você é feliz porque ouve. Você não é salvo porque dá um sacolão. Você não é salvo porque você participa de uma instituição religiosa. Você não é salvo porque vai na igreja todo dia. Você não é salvo porque imita as... Não. Imita pastor A, pastor B, imita os apóstolos, imita a igreja primitiva. Não, meu irmão. Você é salvo pelo sangue de Cristo que ele lavou. Essas ações são poderosas em Deus. Essas ações foi ele. Por isso que pode, porque dele, quem teve atitude? Ele. A salvação veio de onde? De cima. Por ele. A salvação entrou no mundo como? Por ele. E ele diz assim, porque dele, por ele, para ele salvou, ele lhe lavou para quê? Porque você foi bom? Não. Ele lavou pelo amor dele mesmo. Deus se amou a si mesmo. Deus não foi pelo seu amor, pela sua pequenez. Meu irmão, é importante a igreja entender isso. Nós visualizamos e vemos uma igreja cega, que não vê mais o propósito da sua salvação.
o porquê está servindo a Deus, para quê. Visualizam a provisão mais do que o provedor, esperam a provisão mais do que o provedor, se alegram na provisão e não no seu provedor. Abandonaram ele por causa das provisões. Mas agora precisamos fazer essa análise. É por isso que o João Evangelista mostra que o primogênito mostra aquele que nos lavou. E o texto diz aqui, ó, e além de nos lavar, ele nos fez reis e sacerdotes. O porquê essa expressão mostra reis e sacerdotes? A expressão reis é que diante de Deus somos reis. Ele é rei dos reis e nós somos reis. Quando a expressão diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ele reina em nós, por nós, com nós. Ele sendo profundamente Deus, ele nos fez reis. Deus tem tudo e nos garantiu tudo, meu irmão. É por isso que é importante a igreja ter em mente essa mensagem. Se preocupe com as coisas dessa vida não, meu irmão. Se você não tem nada, Deus lhe assegura você ser rei. Quando o texto usa a expressão em dizer sacerdotes, ele nos fez reis e sacerdotes. Na cabeça do sacerdote tinha um turbante. E aqui estava escrito santidade ao Senhor. O que é que o texto está dizendo? É que ele mesmo nos santificou para ele. Meu irmão, você não precisa fazer nada. Você precisa Deus fazer em você. Você precisa abrir seu coração para ele. Esperar ele transformar você. Nós, cristãos salvos em Jesus, precisamos entender isso. Não é porque você não participa de uma igreja que você não é escolhido pelo Senhor. Meu irmão, Deus não escolhe igreja no sentido placa religiosa. Ele sabe quem é seu. Ele conhece a voz. Meu irmão, quantas pessoas têm até cara de santidade, mas não são. E tem outras que são tão brutas, mas tem amor no coração. O bom de tudo é que Deus conhece quem serve a Ele e quem não serve. O bom de tudo é que Ele conhece os seus. E os seus conhecem Ele. A coisa mais preciosa desse texto é isso. Aí o texto continua dizendo, e eu finalizo aqui. Nos fez. Não é você que faz, não. É Ele quem fez. Não é pastor que levanta você, não. É Deus que lhe fez. Não é líder, não é cargo eclesiástico, humano, que faz você melhor que eu. É Deus que nos faz. Reis e sacerdote. E o texto diz aqui, ó, para Deus e seu Pai. A Ele, glória, poder, para todos sempre. Amém. Essa é a promessa da igreja. Não existe coisa mais rica do que essa. Quando a igreja exatamente compreender isso, entender isso, a morte já não faz mais tanto do medo como está fazendo no meio cristão. Quando nós compreendermos isso e buscarmos isso e entregarmos exatamente tudo nos pés do Senhor, sabemos que Deus exatamente reina no meio de nós. E já a morte já não atormenta tanto. Porque, meu irmão, finalizando aqui, o que tem de cristão medroso, o que tem de pessoas apavoradas, o que tem de pessoas se escondendo,
eu quero dizer uma coisa importante para você, meu irmão. Nosso Salvador lhe garante uma vida eterna. E essa vida eterna é melhor do que essa que você leva. Cheia de luta, de perseguição, de tribulação. E o tempo que passa, ficamos velhos, cansaço e fadiga, vem o homem. Procuremos, meu irmão, se achegar ao trono dessa graça maravilhosa, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.